Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí continuar a nossa aula de física, né? Na aula anterior a gente iniciou aí o conteúdo de aceleração escalar, né? Então na aula de hoje a gente vai dar aí continuidade. Eu havia deixado aí para vocês um exemplo para que vocês tentassem resolver, mas que eu havia falado que nós teríamos aqui um problema nas unidades de medida, né? Precisaria aí a gente retomar aí as aulas anteriores para que a gente conseguisse aqui resolver essa questão, né? O assunto em si é aceleração escalar. Vocês viram que a fórmula é simples, mas complica quando vem a questão de trabalharmos aí com as unidades de medida. Então vamos aí para o exemplo da semana passada, né? Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? Tá certo? Então, só para a gente lembrar, né? Eu vou colocar aqui para vocês as unidades de medida para que a gente lembre como era aí essa transformação, né? Então, quando nós temos quilômetros por hora e queremos transformar em metros por segundo, a maneira que a gente vai fazer para transformar aqui é o seguinte: de quilômetros por hora para metros por segundo, isso daqui, ó, daqui para cá, de quilômetros por hora para metros por segundo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir por 3,6, tá certo? Então, o valor que você tem em quilômetros por hora, você divide ele por 3,6 e aí você obtém essa velocidade em metros por segundo. E quando é o contrário, quando você quer transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, aí você vai multiplicar novamente. Deixa eu voltar aqui que ficou pronto. Você vai multiplicar por 3,6, tá certo? É sempre o 3,6. O detalhe é, quando você vai transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, você divide por 3,6 e de metro por segundo para quilômetro por hora você deve multiplicar por 3,6. E aí a gente, sabendo disso, a gente pode vir para cá e resolver essa questão. Qual o problema nosso aqui? É que a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em segundos. Então a gente não consegue trabalhar do jeito como está as unidades de medida aqui, porque aqui o tempo, ó, da velocidade está em hora e o tempo aqui está em segundos. Então, ou a gente transforma os 10 segundos em horas, ficaria um número decimal, ou transforma os 80 km por hora em metros por segundo. Tá certo? Então, vou separar os dados. A aceleração é o que está sendo pedida. A velocidade que foi dada aqui são os 80 km por hora. E o tempo são os 10 segundos. E aí, como eu falei para vocês, nosso problema está aqui como esse tempo. Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi os 80 por 3,6, como eu expliquei para vocês. Então, 80 dividido aí por 3,6 vai dar uma dízima periódica. Vai dar 22,222 e reticência. Tá certo? E aí nós transformamos de quilômetros por hora em metros por segundo. É esse 22 aqui que a gente vai substituir na fórmula, tá certo? E aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu peguei depois da vírgula duas casas decimais e coloquei. Eu não aconselho que vocês peguem apenas um número, não. Peguem 2 ou 3, tá certo? E usem aqui. Então, lembrando, o assunto, né, a aceleração escalar, a fórmula da aceleração é essa daqui, né, que divide a variação da velocidade pela variação do tempo.
Um detalhe aqui, a gente sabe que a fórmula em si para a gente usar é simples. O único problema é quando precisa converter as unidades de medida, que é o que a gente está vendo aqui, né? Mas quando não é necessário, é de uma maneira mais simples, né? E o tempo, né, o ΔT, como tem um tempo só, 10 segundos, foi substituído aqui. Então o que nós vamos fazer é dividir o 22,22 por 10, que corresponde a 2,222. E aqui, se você quiser, né, você pode colocar ali, com certeza, eu vou colocar aqui a reticência, né? Os 3 aqui pontinhos eu não coloquei, eu deixei para explicar isso para vocês, que aqui nós temos uma dízima periódica, tá certo? Então 2,222, independente de quantos números 2 você tivesse colocado aqui, né? Se você quisesse colocar mais ou menos, de qualquer forma iria dar um 2 antes da vírgula e depois aqui na parte decimal uma montoeira de número 2, porque nós temos aí uma dízima periódica. E aí a unidade de medida, metros por segundo ao quadrado. Esse expoente 2 ele aparece porque nós estamos agora trabalhando com aceleração, tá certo? Então nós chegamos aí no resultado dessa questão. Eu espero que quem não conseguiu fazer, né, na última aula, esse exemplo que eu deixei para vocês, agora lembrando como é que faz essa conversão, consiga aí entender o porquê de nós termos chegado nesse resultado, beleza? E aí para hoje eu trago para vocês a ficha de exercício de número 8, 3 questões para nós trabalharmos aí, né, essa ideia de aceleração, tá? Acredito eu que dentro dos 2 exemplos, o exemplo da aula passada e o exemplo de hoje resolvido, talvez vocês aí com certeza vão conseguir aí estar resolvendo esse exercício, tá certo assim? Qualquer dúvida, volta na aula anterior, que lá também tem a explicação do primeiro exemplo e tem a introdução do assunto, se de repente você tiver alguma dúvida, tá certo? Então essas 3 questões vocês enviam aí para o meu e-mail, né? anderson.erembonito@gmail.com. Até a próxima terça-feira, eu fico aguardando aí o envio da resolução, tá certo? E qualquer dúvida, como eu sempre falo, manda lá no meu WhatsApp, que assim que possível eu vou estar tirando aí a dúvida de vocês, a pergunta que vocês me fizerem, tá certo assim? Então espero que vocês fiquem bem, um forte abraço para todos e até mais.